Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí o vídeo do canal do Ei Nerd, Saitama versus Boros. Veja como foi, Saitama lutou a sério, então bora ver esse vídeo aí. Vamos entender como que foi essa luta entre o Saitama versus o Boros. No anime e aí já tem essa luta entre os dois, né, os últimos episódios da primeira temporada do anime. Então quero entender agora mais, provavelmente vai ter coisa aqui que eu acabei deixando, que acabou passando na hora de eu assistir o anime. Como eu disse, quando eu assisto uma única vez. Ou quando eu leio o mangá também, eu leio uma única vez. Eu não fico revendo as páginas. Então eu acabo perdendo alguns detalhes que tinha aqui e ali. Então, bora ver. Vamos nessa. O Saitama é um cara virtualmente invencível dentro do anime dele. Só que um dia, um inimigo apareceu para desafiar o Saitama. Só que esse inimigo era diferente dos outros. Principalmente porque ele foi até aquele momento o único inimigo de ameaça nível Deus a aparecer na história. De Hoje fato, a gente vai né? mostrar Ele tinha sido tudo o sobre primeiro. como foi a luta entre o Saitama E e o conseguiu Boros, ser uma das maiores lutas quase de todo o classificado anime. como Bem-vindos a mais Deus, um né? Veja Como Foi. Porque ele também não conseguiu, chegou a ser classificado. Olha eu aqui outra vez. Sujeitinho irritante. Mas foi uma lutaça, cara. Da hora. Gostei. Mesmo foi unilateral. A luta do Saitama contra o Boros foi muito mais do que a última luta do anime. Foi muito mais do que isso. Ela serviu para mostrar a real extensão da força do Saitama. Serviu para apresentar para o mundo de One Punch Man uma ameaça que até então nunca tinha aparecido. E mais do que nunca, serviu para mostrar as reais limitações da associação de heróis. Ninguém podia com aquele cara que apareceu. Todo esse arco que dura 2 episódios inteiros. Imagine, os caras ficaram ocupados com os subordinados do cara, mano. Isso vai ficar mais claro Imagine o cara agora. em si. Mas não sem antes pedir o like de vocês e a inscrição. É aqui nesse canal que você acompanha tudo do universo nerdístico, as sagas completas dos quadrinhos, os momentos mais bacanas, mais épicos dos animes, dos mangás, análises completas de trailers, de filmes, de séries. Por isso que é bacana demais você estar junto com a gente. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e já comenta aqui embaixo qual é o próximo momento épico de qualquer obra da ficção, seja anime, séries, cinema, que você gostaria que a gente trouxesse aqui no quadro Veja Como Foi. Já tô olhando os comentários, ok? Vamos lá. Contextualizando toda a situação para vocês. Depois do incidente com o Rei do Mar Profundo, os heróis classe S, que são os maiores de todos, o maior ranking de todos, eles foram convocados para uma reunião de emergência. Mas naquele dia específico, o Genos e o Saitama estavam no dojo do Silver Fang. Então, graças a isso, o Saitama, que ainda era classe B naquele momento, também participou da reunião. Ele estava vendo o que estava acontecendo. Durante essa reunião entre os heróis classe S, o chefe da associação de heróis revelou que a Madame Chibawa tinha morrido engasgada quando foi tomar uma pastilha. Só que antes dela morrer, ela tinha realizado a última profecia dela, onde ela tinha dito que a Terra seria condenada. Vale ressaltar, galera, que foi dito que mesmo que a Madame Chibawa tenha feito poucas previsões, todas elas foram 100% precisas. Então isso realmente deixou todo mundo muito preocupado, porque em todas as previsões dela, ela nunca tinha usado a palavra apuros para descrever uma ameaça. Ela realmente estava muito preocupada, nunca tinha previsto uma ameaça tão grande quanto essa. Só que durante a reunião, o prédio da associação começou a ser atacado por um clã de monstros voadores. Só que esse clã foi completamente destruído pelo Melzagal, um dos 3 generais dos ladrões de matéria escura. Assim que a nave chegou à cidade A, com só uma rajada do bombardeio dessa nave, ela obliterou por completo a cidade inteira. A cidade A foi pro saco. E se vocês olharem o mapa de One Punch Man e perceberem o tamanho da cidade A, vocês vão perceber que a destruição completa dessa cidade seria algo maior do que a destruição completa do continente europeu inteiro. Então sim, aquela nave provocou uma catástrofe sem precedentes que a Associação de Heróis nunca presenciou antes. Tanto que essa foi a primeira vez em que eles classificaram uma ameaça como nível Deus, aquela que coloca em risco a existência humana, o planeta inteiro. A maior parte dos heróis se encaminhou para a cidade para tentar impedir a invasão. E aí, depois de esmagar todos os inimigos que ele encontrava pelo caminho, isso inclui um general parecido com uma planta carnívora e um outro general que manipula poderes psíquicos, o Saitama finalmente chega até a sala onde o Boros se encontra. Logo no primeiro encontro, o Boros já tinha percebido que tinha algo diferente no Saitama. O próprio Boros diz que ele podia sentir o poder ilimitado do Saitama. O Boros sentiu a presença poderosa do Saitama. O Boros pede que ele e o Saitama se apresentem antes que eles comecem a lutar. Em seguida, o Boros conta a história dele. Bom, ele diz que faz parte de um grupo de piratas espaciais chamado Ladrões de Matéria Escura. Um grupo de aliens que viaja por todo o universo atrás de recursos. Aí, depois de muito tempo superando tudo e todos, o Boros acabou caindo no tédio. Afinal, não tinha ninguém no universo que oferecesse um desafio verdadeiro para ele.
Só que, há 20 anos, um vidente previu que o Boros seria derrotado na Terra. Aí, depois disso, ele viajou para a Terra com o objetivo de verificar se a profecia estava correta, porque para ele era impossível ele ser derrotado depois de vencer todo mundo no universo. E aí, obviamente, para finalmente dar um objetivo para a própria existência dele, por isso que ele foi para a Terra. Ele queria ter isso como o objetivo final dele. Mas a gente sabe como o Saitama é. Ele não tem um pingo de paciência com discursos longos e sem nenhum aviso ele já meteu um socão no Boros, que jogou ele longe, batendo contra um pilar de aço. Só que esse soco não matou o Boros, mas sim destruiu a armadura que limitava o poder imensurável dele. E dessa forma o Boros se transformou pela primeira vez. Mas o Saitama não deu muita bola pra isso não, ok? Esse início é importante porque... Essa cara do Saitama é outro patamar, né, cara? Essa foi a primeira vez que o inimigo deu pro Saitama devido reconhecimento, entende? Todos os outros monstros que o Saitama matou julgavam ele pela aparência e acabavam morrendo pela boca. Sempre foi assim. Todos os inimigos do Saitama menosprezavam o Saitama, zoavam a careca dele, né? Acabavam sendo mortos com um soco só, porque deixavam o Saitama pé da vida. O Boros foi o primeiro a reconhecer a superioridade do Saitama. Isso vindo de um cara que há mais de 20 anos estava entediado por não encontrar nenhum desafio à altura por todo o universo. Imagina, um cara que venceu todo o universo finalmente reconhecer a superioridade do Saitama. E vale também ressaltar que o Boros foi o primeiro cara a sobreviver a um soco do Saitama quando o Saitama tinha intenção de matar. Isso é importantíssimo, ok? Isso mostra o tamanho do poder do Boros. Só pra isso, só por ter resistido a esse soco, a gente pode botar ele no patamar das maiores entidades da Marvel. Tô errado? Voltando pro anime, sim, galera, outras pessoas como o Sonic, Velocidade do Som, né, o Cabeça de Martelo, também sobreviveram ao soco do Saitama. Mas isso foi muito mais porque o Saitama quis do que pela resistência deles. Já o Boros não. Ele realmente sobreviveu ao soco do Saitama. Aquilo foi legítimo. Bom, assim que a luta começa, o Saitama e o Boros trocam muitos golpes, onde o Saitama parte o braço do Boros com um dos socos dele. E o Boros disse que essa foi a primeira vez que alguém causou um tipo de dano nele, né? Mas o próprio Saitama também reconhece a força do Boros, dizendo que ele é bom. Galera, bora lembrar que os socos normais do Saitama mataram o Marugori, né? Que era aquele gigante que chegava até as nuvens. Um gigante incomensurável. Esquece aqueles gigantes Shingeki. Esse aqui, porra, pisa no gigante Shingeki. E o Boros estava sendo alvo desses socos. Então, sim, ele realmente era um inimigo respeitado naquele momento. Tanto por ser o primeiro a sobreviver ao soco do Saitama, quanto por ser o primeiro a não subestimar o Saitama. Então ele já era único naquele momento. Mas o Boros não se intimida e continua atacando o Saitama. Os golpes que o Boros dá no Saitama são tão violentos que a nave inteira fica em frangalhos, despedaça. E além disso, o corpo do Boros começa a soltar tanta energia que o calor dessa energia é suficiente para derreter a nave. Olha o nível de poder que a gente está falando. O próprio Boros diz que o poder dele é capaz de pulverizar completamente a carne e os ossos. Então ele concentra essa energia no peito dele e atira no Saitama, provocando uma explosão que pega todo o topo da nave gigante dele. Então ele começa a desconfiar daquela profecia dele, o Boros. Tipo, não tô achando que eu vou perder aqui não. Tem alguma coisa errada, eu sou melhor que o Saitama. Ele diz que mesmo que tenha sim se divertido com a luta, que essa profecia estava errada, porque ele realmente achava que ele era superior ao Saitama, principalmente pelo fato do braço amputado dele se regenerar, foi rápido. O Boros fala que a capacidade regenerativa da espécie dele é muito acelerada, uma das maiores regenerações de todo o universo. Mas o Saitama era um ser humano sem essa capacidade regenerativa. Então, por mais forte que o Saitama fosse, mais cedo ou mais tarde, ele iria sucumbir para os ferimentos e para a fadiga, ele ia cansar. Só que o Saitama simplesmente manda o Boros calar a boca e diz para ele resumir, porque mais uma vez não deu bola pro falatório do Boros. Tá falando muito, dá para você acelerar isso aí? Galera, o Boros ficou pistola com isso, porque ele finalmente foi menosprezado pelo Saitama. Finalmente um ser menospreza o ser que vence todo mundo no universo. Ou seja, o Boros tá tendo que vestir um pouquinho essa sandália da humildade, ou pelo menos tá percebendo que alguém tá cagando pra ele. Aquele cara que sempre superou os inimigos dele a ponto de ficar entediado por nunca ter uma boa luta, foi enfim menosprezado por alguém muito mais forte do que ele. Tudo bem que ele não tinha percebido isso, né? Bom, o Boros resolve então usar a forma mais poderosa dele, onde ele fica rosa claro. Ele emite muito mais calor e aumenta muito a força dele e a velocidade. O Boros começa a espancar o Saitama. A essa altura do campeonato, a nave dele já virou sucata, não tinha mais nada. E num golpe muito bem dado, o Boros enfia uma bicuda no Saitama. E vem a estilo Roberto Bagni, sabe? Ele isola o Saitama pra lua. O Boros se dá por vencido. Tipo, venci, pô, mandei o cara pra lua. Mas ele claramente tá exausto, cansado, porque essa transformação desgasta muito o corpo dele.
Mas calma aí, o Saitama, quando bateu na Lua, não sofreu absolutamente nada. Na verdade, ele até demorou para perceber que estava na Lua, ele estava entediado ali. Então o Saitama resolve isso de uma forma muito simples. Ele simplesmente tem a brilhante ideia de pular de volta para a Terra. Pular. E o que é pior, quando ele volta e quase derruba a nave, só caindo em cima, ele ainda faz pouco caso do Boros, dizendo só: Olha eu aqui outra vez. surreal, galera. É bom demais, né? Se antes ele tava pistola, agora ele tava espingarda inteira, ele tava bazuca. Ele chama o Saitama Ele quer de usar o sujeito poder irritante, máximo, e mais uma vez eles voltam a lutar. Só que dessa vez o Saitama passa a atacar. E com um soco na boca do estômago, ele joga o Boros pra longe. Começou a virar o jogo, né? Pela primeira vez o Boros sentiu uma dor real. Pela primeira vez na história dele. Ele sentiu uma dor real. Mas isso não desanima ele, não. Muito pelo contrário. Ele diz que o Saitama é um desafio que vale a pena o esforço. Só que num piscar de olhos, o Saitama simplesmente despedaça ele por completo, com socos normais consecutivos. Mas o Boros mais uma vez se regenera, a regeneração dele é instantânea, né? E dessa vez ele voa pro alto e começa a concentrar todo o poder dele. Um ataque capaz de destruir completamente o planeta, chamado Canhão que Ruge Estrela em Colapso. É o nome do golpe dele que ele tá concentrando no alto. Galera, o Saitama finalmente reconhece que agora ele não pode se conter. E para impedir o ataque e salvar o planeta, que senão seria destruído, ele finalmente solta as rédeas e utiliza o soco sério. É o nome do golpe, ele deu o nome desse golpe dele, soco sério, porque por enquanto ele tava só de bobeira, né? E esse soco sério dele foi um soco onde só o deslocamento de ar não só desintegra a rajada de energia, como também mata o Boros com impacto do vento. O Boros é derrotado e fica com o corpo completamente em frangalhos. Com o vento, vai falar o que pra mim, cara? Vai falar o que pra mim? Bota ele pra enfrentar, eu não quero saber. Não quero saber. Porra, aí o Boros reconhece a derrota e também reconhece que a profecia estava certa. Ele realmente foi pra Terra pra ser derrotado. O Saitama reconhece que o Boros é duro na queda e parabeniza ele por ter aguentado tudo aquilo. Porra, cara, parabéns, né? Só que o Boros percebe que o Saitama mentiu o tempo todo. Depois da derrota, ele reconhece que ele realmente nunca teve chance contra o Saitama. Isso fica claro quando o Saitama é chutado pra Lua e ele, no máximo, fica sujo. É no máximo. Essa luta foi importante, galera, porque pela primeira vez o Saitama foi colocado à prova contra uma ameaça global, coisa que é muito comum nas HQs da Marvel e da DC, mas é raro no universo dos animes. É raro. Provavelmente o único anime que apresentou ameaças desse nível é Dragon Ball, pra destruir Terra, que eu tô falando. Então assim, galera, sempre houve muita dúvida se o Saitama era capaz de fazer com ameaças globais o mesmo que ele faz com monstros comuns. E a resposta é sim. Isso fica claro quando ele não tem problema nenhum em desintegrar um ataque planetário com um soco, um vento, né? Pô, e mesmo que você argumente a esteja teclando que, Peter, aquilo foi um soco sério. Pô, mesmo assim, o Boros em si nem chegou a ser atingido pela mão do Saitama. Se ele fosse, não teria sobrado nada dele. E ele imagina, nem conseguia é fazer isso aquele mesmo, né? no final. Em Não questão. dava nada, ia acabar ali. Usou o soco sério, Então, só o se a luta serviu impacto. pra alguma coisa, foi pra do mostrar vento que o real potencial da destruiu o força do cara. Saitama é desconhecido. Realmente desconhecido. A gente não sabe aonde vai a força do Saitama. Você pode virar pra mim e falar assim, não, aquele é o maior feito de força do Saitama. Beleza, mas ele ficou claro. Pode ir muito além e vai muito além dali, entende? Mas convenhamos que o Saitama também foi ajudado pelo poder do protagonismo. Porque é muito estranho, né? Que num céu vasto desse aqui, pô, o Boros tenha mirado logo na Lua, né? Qualquer diferença mínima de angulação, pô, e o Boros poderia ter jogado o Saitama pro vácuo total do espaço. Mas se convicto que se o Saitama quisesse, ele nunca teria sido jogado. Porque, na verdade, mesmo que o Saitama tenha usado lá o soco sério, fica claro que o objetivo do soco não era matar o Boros, mas sim impedir aquele dano colateral do canhão que o Estrela em colapso para salvar a Terra. Ele queria salvar a Terra daquele golpe do Boros. Era questão de tempo até os socos normais do Saitama matarem o Boros. Ele tava matando o Boros com os socos normais dele. O soco sério realmente nunca foi necessário. O que só mostra o quão absurdo tá o nível do Saitama. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui, porque eu sei que esse é um dos quadros preferidos de vocês, pra já botar uma pulguinha atrás da orelha com uma teoria. Tá preparado? Quando o Boros regenera o braço dele, ele diz que os membros da espécie dele possuem esse nível de regeneração. Ou seja, existem outros como ele no universo. Será que futuramente o One, que é o autor de One Punch Man, pode trazer mais um Boros pra história? Talvez mais de um? Seja como um vilão, até como amigo do Saitama? Pô, vamos esperar isso pra ver. Agora eu tô esperando os comentários de vocês aqui. No mangá lá, né, aquele que aparece ali por trás, ele tem uma aparência muito parecida com a do Boros, né? E ele tá no grupo do herói número 1. E o herói número 1 não é pouca coisa, ele é bem poderoso. Pra quem leu o mangá do Saitama e viu a luta contra o Garou, viu aí o cara aparecendo e os poderes do cara. O cara não é pouca coisa, o cara é bem poderoso. Não é à toa que o cara tá como posto número 1.
Claro que não deu pra ver a força total, porque o cara não chegou a lutar a sério, né? Ele tentou mais proteger a Terra, que esse é o dever dele. Proteger o multiverso, né? Do Saitama, lá do universo do Saitama. Então ele é aquele ser que protege vários universos. Então não tem como o cara ficar só em um lugar. Por isso que o cara tá sempre viajando. E o poder dele é o poder de abrir portais entre os universos. E portais de teleporte. Então dá pra ver que o cara não é pouca coisa. O cara é bem poderoso. Além do que ele tem um grupo muito poderoso junto com ele, né? Que aparece vários personagens lá. E um que é muito parecido com o Boros. Então bem provável que esse ser aí é do mesmo nível do Boros ou superior ao Boros, cara. Então dá pra entender o quão grande o universo do Saitama também consegue ser, né? Então, tem muitos seres ainda que podem aparecer que tem níveis de força muito poderoso. Ou seja, God provavelmente não pode ser o único ser tão poderoso que nem God é muito poderoso, porque ele deu uma fração do poder dele pro Garou e o Garou conseguiu fazer tudo aquilo, cara. Imagine uma fração do poder, o Garou conseguiu fazer muita coisa, muita destruição. Então dá pra ver que o poder do God é realmente outro patamar. O cara é um ser muito poderoso. Mas provavelmente não deve ser o único. Deve existir outros seres. Afinal, existem vários universos. Ao que deu a entender pelo herói número 1. Ou ele viaja entre o universo dele, ou ele viaja entre os multiversos. Vai entre vários universos protegendo ele. Então, tipo, e vai recrutando os seres mais poderosos desses multiversos pra poder proteger, ajudar a proteger o multiverso. Então dá pra ver que é realmente bem interessante. E essa luta contra o Boros aí foi uma das lutas mais legais do One Punch Man. Eu acho que, questão do anime, acho que é a mais legal mesmo que tem, porque as outras é bem coisa, tipo, não tem uma luta muito interessante igual foi essas aí do Saitama contra o Boros. Mesmo assim, gostei bastante, cara. Foi interessante o vídeo aqui, peguei mais umas coisas que eu acabei deixando quando vi o anime. Então é sempre bom rever esses vídeos aí que a gente acaba pegando alguns spoilers que a gente acabou perdendo, né? Algumas coisinhas, uns detalhes ali e aqui. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música interagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e foi!